Fala, meus amigos, vamos dar continuidade à nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Na última aula, a gente estudou a motivação da criação, a natureza, a estrutura, a gente apontou os principais pontos cobrados em provas e fez um resumo e resolvemos algumas questões, né? Mas essa aula não exime da gente de fazer a leitura da lei seca, galera. Tem que ler a DUDH, porque é isso, a literalidade da lei é o que é cobrado em prova. Porém, eu sei da dificuldade que vocês estão fazendo a leitura. Eu sei que a leitura é chata, é maçante. E eu vou disponibilizar esse PDF que já facilita um pouco porque ele é esquematizado, mas eu sei da dificuldade. Pensando nisso, eu criei uma metodologia de leitura ativa da lei seca e vou fazer ela junto com vocês aqui para a gente matar essa leitura que a galera passa mal. Como vai funcionar? Eu vou fazer uso desse aplicativo aqui que chama Anki. E vou, inclusive, se você quer esse aplicativo, manda mensagem que eu vou disponibilizar esse aplicativo e o arquivo que a gente usa aqui, beleza? Gratuitamente para vocês. Tá, como que vai funcionar? A gente vai fazer a leitura ativa da lei. Por quê? Quando a gente lê passivamente, a gente não presta atenção, praticamente está perdendo tempo. Quando a gente pega cada artigo e transforma em uma assertiva de certo e errado, a gente passa a prestar mais atenção nos detalhes da lei e acaba entendendo ela. E eu vou realizar essa leitura com vocês e vou explicando. Só explicar a estrutura antes da gente começar. Aqui ó, é o nome da lei, tá? Que é nosso DUDH. E aqui vai estar o trecho que a gente está realizando a leitura ativa. Beleza? A gente transformou em questão cada artigo, inclusive os aspectos introdutórios. Vamos começar. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgo que se segue. A DUDH de 1948, apesar de ter natureza de resolução, não apresenta instrumentos ou órgãos próprios destinados a tornar compulsória a sua aplicação. Aqui não vou me tirar muito se a gente está acertando ou errando, porque não é o objetivo. Aqui é a gente entender e fazer a leitura. Tá, o que está sendo cobrado de importante aqui? A gente tem que saber, cadê o DH, galera? Ela é uma resolução. A natureza da DUDH é de resolução. Como tal, ela não tem o quê? Não tem um instrumento de fiscalização. Por exemplo, ela não tem um tribunal da DUDH. Ela não tem um instrumento de fiscalização. Beleza? Então, vamos seguir para a próxima. Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgo que se segue. Considerado documento basilar para a proteção internacional dos direitos humanos, a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 foi promulgada no Brasil logo após a sua assinatura. Galera, essa afirmativa está errada porque o Brasil não assinou ela logo após, até porque ela não tem necessidade de ser promulgada. Lembra que a gente falou? O que a gente apontou? A gente tem que saber que ela é o quê? Uma resolução. Se ela não é resolução, o Brasil não tem que promulgar, beleza? Só isso aí a gente já mata a questão também. Ainda nos aspectos introdutórios. Conforme a DUDH, julgo que se segue. A Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 é ato de organização internacional, de modo que prescinde. Galera, o que significa prescinde? Isso aqui, ó, derruba a galera, tá? Prescinde não é que precisa, não, é que não precisa, ou seja, não precisa de incorporação ao direito interno, como se exige para tratados ordinatórios de direitos humanos. Então, o que acontece? A DUDH, ela não precisa de ser incorporada. Por quê? Mais uma vez, por quê, galera? Porque ela não é um tratado. Eu vou bater nessa tecla até vocês decorar. Ela não é tratado. Se ela não é um tratado, ela não precisa ser incorporada, como se fosse um tratado. Beleza? Ela é o quê? Uma resolução. Nossa resolução 217A. Conforme DUDH, julgo que se segue. Maria afirmava que DUDH consagrava exclusivamente o discurso liberal, não amparado à tese da existência e exigibilidade dos direitos prestacionais perante o Estado. Joana, por sua vez, defendia que DUDH também se harmonizava com o discurso social, necessária à construção da igualdade, embora as dimensões da liberdade e igualdade sejam vistas de maneira separada e dividida. Maria está totalmente certa. Galera, o que a Maria fala? A Maria fala que na DUDH a gente só tem os direitos de primeira geração. A gente viu na primeira aula que a estrutura da DUDH tem direitos de igualdade e também os direitos de liberdade da primeira geração. E a terceira geração, apesar de não ter um artigo específico, ela é mencionada algumas vezes. Então, do artigo 1º ao 21, direitos de liberdade. Do 22 ao 30, direitos de igualdade. Beleza? Então, Maria está errada. Aí, ó, eu preferi deixar aleatório para vocês não decorar a ordem, de fazer para realmente entrar na cabeça de vocês, beleza? Então, eu deixei de forma aleatória. Agora, a gente está fazendo o quê?
O artigo 26. É como se você estivesse lendo o artigo 26 por meio de uma questão, beleza? Conforme a DUDH, julgo o item que se segue. Dispõe a Declaração Universal de Direitos Humanos que todo ser humano tem direito à instrução, mas o acesso à instrução superior terá por critério de mérito. Aí vocês vão avaliar e vão me responder. Por quê? O que está sendo cobrado no artigo 26? Às vezes vocês fazem a leitura e passa batido. Até porque o artigo 26, galera, eu diria que é um dos artigos mais cobrados. A gente até mencionou na última aula. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita para quem? Para os graus elementares e fundamentais. É gratuita. E o grau elementar será obrigatório. Para o técnico profissional, vai ser acessível a todos. E para a instrução superior, ela vai ser baseada no mérito. É só a gente pensar no Enem. O Enem não é de acordo com o mérito, de acordo com o jeito que a gente vai na prova. Aí a gente colocou na legislação aqui, em forma de tabela besurada. Para quem é gratuito? Elementares e fundamentais. Para quem que é obrigatório? A instrução elementar será obrigatória. E o acesso técnico superior? Ele é acessível a todos. E o ensino superior? Ele é de acordo com o mérito. Beleza? Aí depois, isso tudo no artigo 26, tá? Aí depois vem o parágrafo 2º, que fala que a instrução será orientada no sentido de pleno desenvolvimento da personalidade humana, do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos nacionais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Os pais têm prioridade, isso aqui tá importante pra caramba, tá? Os pais têm prioridade no direito na escolha de gênero da instrução, que será ministrada a seus filhos. Beleza? Então, isso aqui é o nosso artigo 26. Viu como que é diferente a gente fazer uma leitura ativa ao invés de só sair lendo? Tá. Conforme a DUDH, o item que se segue. A Declaração Universal de Direitos Humanos, em seu preâmbulo, de forma expressa, destaca ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações e que os direitos humanos sejam protegidos no império da lei. Galera, aqui a gente está falando do preâmbulo. Eu não leio o preâmbulo porque eu não cai em prova. Cai sim. Então, a gente tem que ficar atento ao preâmbulo. O preâmbulo é aquela parte que vem antes da lei em si. A gente tirou aqui um trecho que fala sobre a questão. É essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei. Ou seja, a lei tem que impor a proteção dos direitos humanos. Promover o desenvolvimento de relações amistosas. Aqui a gente fez um recorte, galera, mas eu quero ver a lei inteira aqui. Não precisa muito longe não aqui. Deixa eu falar aqui para vocês aqui. Você tem acesso aqui, a lei. Tudo que a gente viu lá, tá aqui, todo o preâmbulo aqui, Você pode fazer a leitura aqui, Vamos aqui tem. Só fazer um resuminho para vocês aqui, O preâmbulo também é importante, Fala sobre o reconhecimento da dignidade da pessoa humana. Fala da questão que não pode. Aqui comenta, inclusive, o contexto histórico aqui, o resultado de atos bárbaros da Segunda Guerra. Fala sobre a não discriminação. Fala que a importância aqui, os países membros têm que seguir. Basicamente os princípios para a criação da DUDH, beleza? Então, vamos seguir. Artigo 6º, Conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos, julgo o item que se segue. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecidos como pessoa perante a lei. Galera, aqui o nosso artigo 6º, olha o que fala. Todo ser humano tem direito de ser em todos os lugares reconhecidos como pessoa perante a lei. Inclusive isso aí a gente vê lá no Código Civil, Todo ser humano tem direito de ser reconhecido como pessoa. Uma pessoa goza de direitos, inclusive de direitos fundamentais, beleza? Então, um artigo bem tranquilo, mas de forma ativa. Por quê? Poderia ter uma pegadinha aqui. Conforme a DUDH, julgo o item que se segue. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que o trabalhador deve filiar-se à associação representativa de sua categoria profissional. Galera, aqui é o nosso direito de associação. Olha o que fala o nosso artigo 23, importante aqui. Todo ser humano tem direito ao trabalho, livre escolha de emprego, condições justas, favoráveis de trabalho e proteção contra o desemprego. Fala também que tem direito a igual remuneração por igual trabalho, isso aqui é importante pra caramba também. Mais embaixo fala sobre a questão das associações. Ou seja, ninguém vai ser obrigado a ingressar em associação e sindicatos. Ninguém é obrigado a permanecer nem a associar.
Então, é sempre falar, alguém tem que filiar-se na associação, vai estar errado. Inclusive, ele também não é obrigado a permanecer. Conforme o DH, julgo o que se segue. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que a vontade do povo será expressa em eleições periódicas e legítimas, por voto censitário, secreto ou aberto, ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Galera, aqui vem falar sobre os nossos direitos, alguns direitos políticos. O que acontece? Olha, o que fala aqui? Fala, o artigo 21 fala que todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo, ou seja, quando a gente está votando, a gente está usando o nosso poder, a nossa soberania. Fala que todo mundo tem acesso ao serviço público no país e o parágrafo terceiro que cai muito, galera. Olha o que fala aqui, Fala sobre as eleições. As eleições devem ser periódicas, deve ser legítimo, não pode ter uma eleição fraudulenta. E o sufrágio é universal. A questão fala que ele é censitário, ou seja, de acordo com o que você ganha, tornando a assertiva falsa. Ele também fala que o voto deve ser secreto ou, de alguma outra forma, que garanta a liberdade de voto. Então, a gente traz várias características aqui. Fala sobre eleições periódicas, fala sobre sufrágio universal, fala sobre voto secreto, fala sobre a liberdade de voto. Ou seja, a gente consegue detalhar os pormenores da lei, beleza? Então, o artigo 21, muito importante também. Conforme o DH, julgo que se segue. Dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos que qualquer ser humano tem o direito de deixar de seu país, desde que quite com suas obrigações legais e políticas perante o Estado. Então, o que fala aqui? Fala o nosso direito a liberdade de deixar seu país, desde que quite com suas obrigações legais. Aqui, galera, a banca jogou uma pegadinha com vocês. Por quê? A gente tem um direito de deixar aqui, de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a esse regressar, certo? Em qual momento que falou que a gente precisa quitar as obrigações? Tô devendo o imposto, eu não posso sair do país? Pode. Então, a DODH não cria essa restrição. Olha o que fala nosso artigo 13 aqui, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. Isso aqui vocês vão ver que é muito importante também, dentro de cada estado. E todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e aí se regressar. Agora o artigo 16. Conforme o DH, julgo que se segue. Dispõe a Declaração Universal de Direitos Humanos que o livre e pleno consentimento dos nubentes menores de 18 anos para o casamento pode ser substituído por autorização dos pais. Aqui no nosso artigo 16, galera, o que a gente tem que ficar atento? São os direitos de família, de casamento. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm direito de contrair matrimônio, fundar família, iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e dissolução. Importante isso aqui, parágrafo 2º. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes. Então, a questão vai tentar jogar para vocês aqui, só com a autorização dos pais. Que vai estar errado, beleza? Então, sempre tem que ter livre consentimento dos nubentes. Quem são os nubentes? É o marido e a mulher, já é reconhecida para a STF, né, união homossexual, ou seja, os dois nubentes que vão casar ali, homem com homem, mulher com mulher, marido com mulher, tanto faz, mas eles têm que ter o quê? Pleno consentimento dos nubentes. Então, ninguém pode ser obrigado a casar, beleza? Vamos para a próxima. Julgo que se segue, é correto afirmar que ninguém pode ser preso, detido ou exilado. Galera, fica muito atento a isso aqui, essa palavrinha aqui, arbitrariamente. Você concorda comigo que se eu falar que ninguém pode ser preso, detido ou exilado, eu estou falando que se a pessoa comete um crime de homicídio, ela não pode ser presa? Então, é lógico que está errado, galera. Todo mundo pode ser preso desde que siga o procedimento legal. Ninguém pode ser preso arbitrariamente. Aí é uma ilegalidade. Mas ele pode ser preso, pode ser detido, ser exilado, desde que respeite o quê? O devido trâmite legal. Beleza? Essa palavra arbitrariamente vai vir em vários artigos. Fiquem atentos, pode ser alvo de pegadinha.
Conforme o DH, julgue que se segue. É correto afirmar que nenhuma pessoa sujeita a perseguição tem o direito de procurar e se beneficiar de asilo em outros países? Aqui vem falar sobre asilo político, né? O asilo político é um direito garantido pela DUDH no artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar o quê? Asilo político. Esse asilo tem algumas restrições. Esse direito não pode ser invocado se for para quê? Se for para a pessoa vítima de perseguição, aqui, em caso de crimes comuns, ou ela cometeu um ato contrário aos princípios das Nações Unidas, ou seja, não é absoluto, não é todo caso que ela vai causar de asilo, mas em casos de direitos que ela manifestou seu pensamento, em casos que ela foi discriminada, ou seja, em regra ela pode gozar, salvo nesses dois casos aqui, beleza? Conforme o DH, julgo que se segue. Sobre os direitos de Declaração Universal dos Direitos Humanos, é correto afirmar que todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção fora das fronteiras de cada estado. Galera, a DUDH fala sobre a liberdade de locomoção, só que no artigo 13, olha aqui, ele traz que deve ser dentro de cada estado. Eu não tenho a liberdade de locomoção, por exemplo, dentro dos Estados Unidos. A gente tem a liberdade de locomoção dentro do nosso país. Então, fica muito atento nessa pegadinha que vai vir na questão de vocês. É dentro da fronteira de cada estado, beleza? Conforme o DH, julgo que se segue. É correto afirmar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos consigna que ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Aqui, mais uma vez, fala sobre o nosso direito de associação. Aqui, todo ser humano tem direito à liberdade de reunião, associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação, beleza? Então, o artigo 20 vai falar sobre a associação. Em relação às normas expressas programadas na DUDH, é correto afirmar que toda pessoa tem direito de tornar parte no governo de seu país, unicamente por intermédio de representantes livremente escolhidos. Aqui, fala sobre os nossos direitos políticos. Porém, a gente tem duas maneiras de exercer nossos direitos políticos. A gente pode exercer de forma direta e indireta. Todo ser humano tem direito de tornar parte do povo de seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. Quando a gente vota no político, a gente está escolhendo um representante. Ou a gente pode participar diretamente, um plebiscito e um referendo, por exemplo. Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às outras com um espírito de fraternidade. Aqui, traz a menção ao nosso artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com um espírito de fraternidade. É só a gente lembrar do lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. A Declaração Universal dos Direitos Humanos prevê expressamente o dever da fraternidade no agir uns com os outros. Aqui, todos os seres humanos nascem livres em dignidade e direitos e são dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Aqui, galera, mais uma vez, vai falar sobre a dignidade da pessoa humana, no artigo 2º. Todo ser humano tem a capacidade de gozar dos direitos e as liberdades estabelecidos nessa declaração. Ou seja, aqui fala sobre a não discriminação, sem distinção de qualquer espécie, seja raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Aqui no parágrafo 2º também é importante, não será também feita nenhuma distinção fundada em condição política ou jurídica, ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa que se trate de um território, independentemente que sob tutela, sem governo próprio, que é sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Ele está num país que não tem soberania, por exemplo, nem independência teve, por exemplo, isso não faz diferença para os direitos humanos. Ele também vai ter essa proteção da DUDH, beleza? Conforme a DUDH, julgo que se segue, toda pessoa tem direito à vida, liberdade e segurança pessoal.
mais uma vez, nosso artigo 3º. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Vai trazer os direitos elementares, né? Direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Galera, o direito à vedação, à escravidão, que a gente tem aqui no nosso artigo 4º, ela é absoluta, tá? Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Outro direito absoluto é a proibição à tortura. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Nem todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Galera, o artigo 6º ele faz questão de falar que todo ser humano tem direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Então, assertivo estaria errado. Tá vendo como que é muito mais interessante fazer uma leitura de uma forma ativa do que ficar lendo e não entendendo? Todos são iguais perante a lei e têm direito igual à proteção sem qualquer distinção. Aqui vem trazer o nosso direito à igualdade do artigo 7º. Todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção de igual proteção da lei. Todos têm direito à proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Representa uma garantia, a DUDH representa uma garantia prevista na Declaração dos Direitos Humanos de 1948, o direito à prestação jurisdicional efetiva para a defesa contra os atos que violem os direitos fundamentais. Aqui vem falar sobre a proteção que todo ser humano tem direito de receber dos tribunais nacionais competentes remédio efetivo. Galera, o que é esse remédio efetivo aqui? Para os atos que violem os direitos fundamentais que sejam reconhecidos pela Constituição, pela lei. Não adiantaria nada a Declaração Universal de Direitos Humanos falar, você tem todos esses direitos aqui, mas não falar de um instrumento efetivo para que a pessoa tenha esse direito assegurado. Quem já estudou o artigo 5º, ou quem vai estudar, já vê que a gente tem vários remédios constitucionais lá. Ou seja, ela fala também que tem que ter um instrumento para que torne eficaz, ou seja, torne efetiva esses direitos emanados pelo DUDH, beleza? De acordo com a DUDH, julgamento se segue, o exílio é permitido em determinadas situações. E aí, galera, certo ou errado? O exílio, galera, ele ninguém será exilado, nem preso, nem detido, de forma que arbitrária. Por quê? A questão fala que é permitido o exílio, mas a gente sabe que não vai, ou seja, a questão veda a prisão, a detenção e o exílio arbitrário. O que é exílio, galera? É a gente exilar a pessoa do país, beleza? Para acontecer qualquer uma dessas restrições do nosso direito à liberdade, é necessário que há um procedimento. Todo ser humano tem direito em plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente e imparcial para decidir seus direitos e deveres, ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. O que acontece? O artigo 10, ele vem garantir para a gente direitos processuais. Todo ser humano tem direito de plena igualdade a uma justa e pública audiência por parte de um tribunal independente, ou seja, a gente tem que ter um tribunal independente, a famosa paridade de armas também, o juiz tem que ser o juiz imparcial, o princípio do juiz natural, ou seja, não pode ter um juiz parcial para decidir seus direitos e deveres ou fundamento de qualquer acusação criminal contra ele. Beleza? É uma proteção jurídica aqui do ser humano. A presunção de inocência de uma pessoa acusada de um ato delituoso é prevista na Declaração Universal de Direitos Humanos. Sim, a gente vai ver ela aqui no artigo 11, que
que todo ser humano acusado de um ato delitoso tem direito de ser presumido inocente, ou seja, o princípio da presunção de inocência, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à defesa. A sua ampla defesa e contraditório vai ser assegurada. Beleza? É o nosso artigo 11. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção e residência dentro das fronteiras de cada estado. O artigo 13 fala sobre isso, nossa liberdade de locomoção. Lembrando, importante aqui, ó, dentro da fronteira de cada estado. Artigo 13, todo ser humano tem direito à saída e ao regresso de qualquer país. Galera, a pegadinha master aqui da Banco do Coração Peludo é isso aqui, ó. É dentro. Olha o que fala aqui, ó. Não é de qualquer país. Isso aqui, ó. Então não é uma questão encerrada. Por quê? Todo ser humano tem direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e acessar e regressar. Porém, é o país dele. Eu não posso, não tenho essa liberdade de entrar dentro dos Estados Unidos sem autorização. Então eu posso ir e voltar de como tem que ser do meu país. Ou seja, a gente sempre tem que respeitar o quê? As fronteiras. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção aqui, dentro do seu país, não é de qualquer país. Então fica atento a esses detalhes da legislação do artigo 13. Também no artigo 13, todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção fora das fronteiras de cada estado. Galera, não é, mais uma vez, não é em qualquer lugar. Tem que ser, ó, dentro do seu estado. Quando fala estado aqui, não é estado de Janeiro, não. É estado com E maiúsculo, ou seja, seu país. Artigo 19, todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência, ter opiniões e procurar receber e transmitir informações de qualquer meio respeitadas as fronteiras de cada país. Galera, a liberdade de informação na NeoDH, ela fala o seguinte, que é independentemente de fronteiras. Olha que fala na legislação aqui no artigo 19. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade sem interferência de ter opiniões, de procurar, receber e transmitir informações e ideias por qualquer meio. Você viu independentemente, galera? Já grifa em qualquer lei, porque isso é questão de prova. Mas a sua lei eu já deixei em vermelho para chamar a atenção. Mas viu independentemente é pegadinha de prova, ou seja, não precisa respeitar a fronteira, a liberdade de expressão de informação. Beleza? Então fique atento no nosso artigo 19. Agora lá no preâmbulo, para quem acha que o preâmbulo não cai em prova, ó, reconhecimento da dignidade é inerente a todos os membros da família, desde que baseado no casamento humano de seus direitos iguais e inalienáveis, é o fundamento da liberdade, justiça, paz e amor. Aqui, acontece, aqui ó, a pegadinha, só para, tô apertando aqui, não tô nem pensando muito, mas olha aqui ó, aqui é, desde que baseado no casamento, essa é a pegadinha, tá galera? Não precisa ser baseado no, imagina, vai até falar que a pessoa é machista, as mulheres, questão machista, não sei o que, ou feminista, né, depende do ponto de vista, mas tem muita gente que não vai casar, não quer casar, então imagina a gente restringir a liberdade, seus direitos fundamentais, condicionado a um casamento, ou seja, desde que baseado no casamento, estaria totalmente errado, beleza? É o que fala aqui, ó, nosso preâmbulo. Considerando reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana. Não fala nada de condicionar casamento. Ou seja, todo membro da família, independente de casamento ou não, tem essa proteção da DUDH. Também no preâmbulo, os Estados-membros se comprometeram a promover, em cooperação com as Nações Unidas, o respeito universal aos direitos e liberdades humanas fundamentais e observância dos direitos e liberdade. Galera, aqui vem falar sobre a questão dos Estados-membros também, no preâmbulo. Artigo 5º, ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo para resgate de vítima viva de crime hediondo. Aqui fala sobre o quê? Sobre a tortura. Galera, a tortura, em nenhuma hipótese, vai ser possível. O cara tá com uma bomba com explodir a cidade inteira. Não tem problema.
A tortura é absolutamente vedada. Inclusive existem filmes, né, tem um, que fala sobre o direito penal do inimigo, que em casos especiais poderia usar tortura. Mas a DDH ela é bem taxativa em falar que é proibida a tortura em qualquer caso, beleza? Na verdade, ela não abre brecha para exceções. Ou seja, ninguém será submetido a tortura, tratamento desumano, cruel ou degradante. Vamos seguir. Artigo 11, a DUDH foi elaborada distinta Comissão dos Direitos Humanos, ela era uma das etapas para a futura elaboração do Tratado Internacional de Direitos Humanos, que acabou não acontecendo por conta da Guerra Fria. Procurou colocar a dignidade da pessoa humana como núcleo de todos os direitos humanos. Assim, sobre o seu âmbito de proteção, ela reconhece a possibilidade da norma retroagir para prejudicar o réu. Aqui, a DUDH também fala sobre a norma penal no tempo, no artigo 11. Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente, presunção de inocência, até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, julgamento garantida a ampla defesa. Aí no artigo 2º, olha o que fala: ninguém poderá ser culpado por qualquer ação de seu momento ou não constitui delito. Ou seja, o princípio da anterioridade da lei penal. Ninguém vai ser culpado se aquilo não era o crime no momento. Você só pode ser considerado culpado por um crime se ele já era considerado crime, beleza? Já existia o tipo penal falando que aquilo que você fez era crime. É o princípio da anterioridade da lei penal. Então, a norma penal não pode retroagir para prejudicar o réu. A gente sabe que ela pode retroagir para beneficiar o réu, né? Aqui, também não será imposta a pena mais forte àquela que no momento da prática era aplicável o ato delituoso, ou seja, não é possível retroagir para prejudicar o réu. Artigo 12, né? Fala sobre a cigana. Essa se distingue por não possuir uma nacionalidade, embora reclama de tratamento diante da arbitrariedade que pode ser sujeita, como ocorreu, por exemplo, na França, por ocasião do mandato do presidente Sarkozy, não sei, galera, desculpa o meu francês, eu não sei se é assim que fala. O direito a essa identidade pode ser representado em termos das suas garantias, considerando que se prescreve no âmbito da Declaração dos Direitos do Homem. Desta forma, é correto afirmar que ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataques à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção legal contra tais interferências ou ataques, salvo quando submetido a um julgamento justo. Galera, aqui a banca ela traz uma ressalva que não está na DUDH. Aí você fala, mas a afirmativa está correta, só que a afirmativa tem muita questão, galera, que vai cobrar a literalidade. Então, por isso que a gente tem que ter esse olhar atento à legislação. Olha o que fala aqui, ó. Momento nenhum fala que será possível, em nenhum momento traz essa parte aqui. Ela incluiu um trecho aqui que não está no artigo, beleza? Artigo 15, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. O artigo 15 fala sobre o direito de nacionalidade. Todo ser humano tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente, lembra dessa palavra que a gente falou? Fica atento, ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade. Isso quer dizer que ele pode ser privado de nacionalidade, mas não arbitrariamente, nem do direito de mudar da sua nacionalidade, beleza? Toda pessoa individual tem direito à propriedade, a coletiva não. Pessoa individual tem direito à propriedade, a coletiva não, conforme consta do DH. Galera, aqui é o nosso direito de propriedade, o artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, beleza? Só ou em sociedade. Ou seja, é possível sim ter uma propriedade em conjunto. A gente sabe que tem várias sociedades, a gente sabe que tem os direitos de propriedade dos índios. Então, existe sim a propriedade em sociedade com outros. Ninguém será arbitrariamente privado da sua propriedade também. Artigo 24. As férias remuneradas periódicas não fazem parte do direito ao repouso ou ao lazer. A gente viu que a gente tem os nossos direitos de segunda geração no artigo 4, né? Do artigo 21, ou seja, 22 para frente, tem o direito de segunda geração. Todo ser humano tem o direito de repouso, de lazer,
inclusive que limitação razoável das horas de trabalho e férias remuneradas periódicas. O artigo 24 vem trazer esses direitos trabalhistas na DUDH. Artigo 25. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão de mesma proteção. Aqui, no artigo 25, traz nossa proteção às crianças, todo ser humano. Não, nossa, isso, artigo 25, mas aqui, especificamente. Vou botar aqui, galera. Aqui, a maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças aqui, não exime, tem que ser no casamento, não. Nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão das mesmas de proteção social. No parágrafo 1 também fala que todo ser humano tem direito a padrão de vida capaz de segurar sua família, saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, médicos, serviços sociais, dispensável direito à segurança em caso de desemprego, doença, validez, viuvez, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias de controle. O artigo 25 vai trazer uma proteção social. Artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico dos seus benefícios. Também mais um direito social é elencado no nosso artigo 27. Todo ser humano tem direito de participar livremente da vida cultural. Nosso direito a cultura, direito de segunda geração, direito cultural da comunidade, fruir das artes, participar do progresso científico e de seus benefícios. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística de qualquer autor. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Mais um direito social aí, agora o direito do artigo 28, fala o seguinte: todo ser humano tem direito a uma ordem social e internacional em que os direitos e liberdades estabelecidas na presente declaração possam ser plenamente realizados. Artigo 29. Toda pessoa tem direito em face da sua comunidade, contudo deverá ser limitado o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade. Artigo 29, Vamos fazer a leitura 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, ao qual é livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade possível. No exercício de seus direitos e liberdades, o ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente de fim a assegurar o devido reconhecimento a respeito dos direitos e liberdades de outrem, satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública, do bem-estar da sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas, beleza? Você tem sua liberdade? Tem, mas seu direito termina onde começa o de outro. Se você está ofendendo o direito fundamental de outra pessoa, você não tem essa liberdade. Artigo 30. Pode ser conferida interpretação aos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de forma que o exercício de um direito ali previsto anule ou restrinja o exercício de outros, destruindo esse último direito. Ou seja, é o que a gente acabou de falar, o direito nosso termina onde começa o de outro. Então, eu não posso exercer toda essa liberdade de forma que eu prejudique, ou seja, eu destrua qualquer dos direitos ou liberdades de outros direitos estabelecidos aqui, beleza? O nosso artigo 30 ipsis literis, tá igualzinho aqui. Lá nos aspectos introdutórios, o reconhecimento da igualdade essencial a todo ser humano na DUDH representa uma negação à ideia de superioridade de uma etnia, raça frente às demais, como a que levou às atrocidades cometidas na Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente falar sobre o contexto histórico, qual foi a motivação da criação da DUDH, foi principalmente as atrocidades que ocorreu na Segunda Guerra Mundial. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão, sendo tolerada a servidão por motivo de guerra. Galera, aqui a gente vê uma pegadinha da Banca do Coração Peludo, falando que é permitido a escravidão em algumas hipóteses. Não. Eu vou escravizar o inimigo na guerra para fazer munição para o nosso exército. Não. Ela proíbe totalmente a escravidão. Ninguém será mantido em escravidão, servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.
No artigo 7º, né, em razão do direito à igualdade, a administração pública não pode conceder prazo diferenciado para que candidatas grávidas realizem o teste de aptidão física em concurso público, no ingresso nas carreiras polícia militar, já que haverá atraso no provimento dos cargos em detrimento do princípio maior da garantia da segurança pública. À luz da DODH, correto afirmar que a não oportunização da remarcação de prova física, no caso narrado, ofende o direito fundamental assegurado pela DODH. Galera, o que acontece? Não confundam a igualdade formal com a material. A igualdade material assegura um tratamento diferenciado para pessoas com menos privilegiadas. O caso aqui em tela é a concordar grávida. A pessoa está grávida, imagina, não. Eu não posso deixar ela fazer depois, porque eu tenho que tratar igual quem não está grávida. Então, o direito, ele trata diferente, trata desiguais as pessoas na medida de suas desigualdades. Então, aqui a gente tem que saber que a gente tem uma igualdade material, beleza? A gente tem que ter essa noção que a igualdade é material. Aqui foi um pouco mais doutrinário, mas para vocês saberem. Qual artigo fala sobre a igualdade? Artigo 7º, todos são iguais perante a lei e têm direito sem qualquer distinção, qualquer proteção da lei. Todos têm direito a igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a essa discriminação. Artigo 11. Embora assegure todas as garantias de defesa da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não garante de forma expressa a presunção de inocência, até que a culpabilidade tenha sido provada. O direito à inocência, ele está no artigo 11, a gente já comentou sobre ele, beleza? Artigo 11, mais uma vez, em relação aos nomes expressos proclamados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, é para afirmar que todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual tenha sido asseguradas garantias mínimas necessárias à sua defesa. Galera, aqui foi a maldade da banca, por quê? É todas as garantias, tá? Não é as garantias mínimas, não. Ó, porque todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei em julgamento público, beleza, no qual ele tenha sido assegurado todas as garantias necessárias à sua defesa, não só as mínimas, não. Então, muito atento à literalidade da lei. Artigo 11. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que no momento não constitua o delito perante o direito nacional e internacional. Também não será imposta a pena mais forte do que aquela que, no momento prática, era aplicável ao ato delituoso. Aqui, mais uma vez, vem trazer dois princípios, o princípio da anterioridade penal e da irretroatividade da lei penal mais gravosa, que estão aqui no nosso artigo 11, que a gente já comentou anteriormente. Tá vendo, cara? Dá mais trabalho, mas é uma leitura muito mais eficaz. Vocês já estão atentos às pegadinhas agora. Vamos lá, artigo 13. A Declaração Universal prevê a possibilidade de que toda pessoa tenha o direito de abandonar o país em que se encontra e o direito de retornar ao seu país. Então, você pode sair do seu país a hora que você quiser, pode retornar também, mas lembrando que é do seu país. Eu vou retornar para o país, não é meu, tu não está retornando, né? Você está indo. Mesmo que você tenha, fui para os Estados Unidos, agora eu quero retornar para lá. Esse direito é assegurado? Não, porque você tem o direito de retornar ao seu país, a outro país não. Então, sempre que tiver de qualquer país, fica atento, beleza? Então, essa é uma pegadinha muito recorrente de prova. Galera, eu sei que é cansativo, a gente está batendo a legislação toda, mas eu tenho certeza que depois que a gente acabar isso aqui, você está apto a fazer qualquer questão do DODH, beleza? Então, nosso objetivo aqui é que vocês sejam aprovados. Está acabando já. Artigo 13. Todo ser humano tem direito à liberdade de locomoção, mas não residência dentro das fronteiras de cada estado. A leitura atenta, galera, aqui, ó. Tem direito à liberdade e também a liberdade de locomoção e também a de residência dentro das fronteiras de cada estado. Artigo 14, todo ser humano vítima de perseguição, ainda que esteja legitimamente motivado por crimes de direito comum, tem o direito de procurar e de gozar asilos em outros países. Galera, aqui a gente fala sobre o nosso direito de asilo político do artigo 14. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito a asilo político. Porém, a gente tem que ficar atento às exceções. Aqui, uma das exceções é a pessoa que cometeu crimes de direito comum. Então, o crime comum ele não é amparado para asilo.
Artigo 14 também sobre o asilo. Todo ser humano vítima de perseguição tem direito de procurar de gozar asilo em outros países, salvo em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum. Ou seja, a gente acabou de ver, né, uma das seções que é direito comum ou atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Certinho, né? Então, fica atento aí. Artigo 16 representa uma garantia prevista na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, o direito de contrair matrimônio e fundar família. Aqui, previsto no artigo 16, é a proteção à família. A gente sabe que o casamento não será válido senão pelo livre procedimento dos bens, cai muito, e a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade, tem direito de proteção social e da sociedade e do Estado. Aqui vem o quê? São direitos que vão proteger a família. Artigo 16. O casamento não será válido senão com livre e pleno consentimento dos nubentes, vedando-se a prática da poligamia. Aí, galera, o que vocês acham? Galera, a banca geralmente coloca uma parte certa para você cair. Eu sei que vocês já estão atentos aqui, que é necessário o quê? O livre consentimento de quem vai casar, dos nubentes. Mas, em momento nenhum, a lei fala isso aqui, é vedada a prática da poligamia. Mas não pode, eu não acho correto, galera. Vocês estão fazendo concurso, vocês têm que ver o que a questão pede. E quando a questão bota uma coisa que não está na lei, ela peca pelo excesso, então vai estar errado. Artigo 20. É correto afirmar que toda pessoa tem o direito de liberdade de reunião e de associação pacífica ou militares. A questão fala que a gente tem liberdade de reunião e associação pacífica. Não fala nada de militar, paramilitar, nada disso, beleza? Só pacífica. Aqui uma questãozinha para vocês completar, né? No artigo 21, a vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições. Aqui fala sobre as características das eleições. A gente sabe que as eleições têm que ser periódicas, tem que ser legítimas, tem que se respeitar o sufrágio universal e tem que ter o quê? O voto secreto. O processo equivalente que assegura a liberdade do voto. Artigo 23 expõe a Declaração Universal que não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Aqui também é de português, depois a gente arruma. Fala que não há menção à remuneração de trabalhos iguais. Olha o que fala aqui, logo no comecinho aqui, logo no artigo 23, que todo ser humano tem direito ao trabalho e é livre a escolha de emprego, condições justas, favoráveis, trabalho, proteção contra o desemprego. E no artigo, parágrafo 2º, todo ser humano, sem qualquer distinção, tem o direito a igual remuneração por igual trabalho. Eu não poderia, por exemplo, dar um salário diferenciado para um homem só por ele ser homem, sendo que é o mesmo trabalho que é executado. Artigo 26, Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é a nossa resolução 217, em 10 de dezembro de 1958, dispõe em seus artigos: todo ser humano tem direito à instrução, e a instrução será gratuita pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória, a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. Beleza? Então, é o que a gente falou. Isso aqui, cara, fica muito atento que confunde, tem que saber que é gratuito elementar e fundamental, é obrigatório elementar. A técnica profissional é acessível a todos e o superior conforme o mérito. Artigo 26, considerando o texto aprovado na Assembleia da Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, que é a nossa resolução 217-A, inciso 3, em 10 de dezembro de 1948, é correto afirmar que caberá ao Estado a prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Galera, a DODH fala, eu li aqui, mas aqui, fala que o Estado, o Estado que tem a escolha da prioridade de gênero, não é o Estado, é quem? É os pais. Aqui que fala aqui, os pais têm a prioridade de escolha do direito da escolha do gênero da instrução dos seus filhos. A questão vai tentar falar que é o Estado.
Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito não inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Galera, aqui a questão restringe, todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença ou a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto em público ou em particular. A questão aqui falou que não inclui esse direito de trocar de religião, por exemplo. Beleza? Ficar atento a isso aí. Artigo 22, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional de acordo com a organização dos recursos de cada Estado, os direitos, aí tem vários direitos indispensáveis à sua dignidade e livre desenvolvimento. Então, quais são os direitos de segunda geração? Direitos, famoso ESC, econômicos, sociais e culturais. Galera, fechamos. Durou mais ou menos uns 50 minutos aí, o que eu tinha interesse. Eu sei que foi meio corrido, mas se necessário, dá um pause e volta, porque eu tentei esgotar como que as bancas poderiam cobrar a legislação do seu concurso, beleza? Deu um trabalhinho, mas ficou bacana. Às vezes tem algum erro ou outro ali no flashcard que a gente acaba arrumando depois, mas o interessante foi essa leitura ativa, beleza? Eu vou tentar fazer isso com outras leis também, porque eu quero que vocês gabaritem a minha disciplina de direitos humanos, beleza? Então, até a próxima aula, valeu!